Olá, que bom que você está aqui. Eu sou o professor Alisson Castro e esse é a revisão resumida da aula 02 do curso de Geoprocessamento Básico com QGIS. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender como criar um arquivo Shapefile. Nós também vamos aprender como adicionar pontos a partir de uma planilha com coordenadas. E também vamos ver a parte de seleção de feições, seja por localização, por geometria, por valor e por expressão. Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar com o material que está nessa pasta, material aula 02. Nós temos duas pastas, a área 01 e a área 02. Na área 01, nós temos uma planilha do Excel chamada Coordenadas Área 01. Nós temos também uma planilha chamada Dados Levantamento e uma imagem que apresenta a localização dos pontos. Ela já está georreferenciada e nós vamos criar uma geometria de pontos e fazer a inserção dos dados a partir dos dados que estão aqui na tabela Dados Levantamento. Então nós vamos inserir manualmente os campos espécie, volume, DAP na tabela e vamos, ao criar, de acordo com a identificação do ponto que está lá na imagem, preencher com os dados correspondentes que estão aqui nesta tabela. Ok? Então, para isso, a gente vai abrir o QGIS. QGIS Desktop 3.10.6. Então, ao abrir o QGIS, vou escolher aqui novo projeto vazio. Eu vou agora adicionar a imagem, primeiramente. Para adicionar qualquer imagem, tá, do raster, a gente utiliza o ícone adicionar camada raster. Clico nele. Na janela que se abre, eu venho aqui em conjunto de dados de raster, vou procurar a pasta que contém a minha imagem, que nesse caso é a pasta da área 01, e aparece aqui imagem 01 gel.tif. É essa imagem que nós vamos adicionar. Seleciono ela, clico em abrir, clico em adicionar, demora um pouquinho. Na lista de camadas aparece já a imagem 01. Vou fechar a janela. E aqui está a imagem, ok? Ela é uma imagem, ela não é um arquivo shapefile, é como se fosse um mapa digitalizado que mostra a localização de cada ponto que eu vou usar para criar o arquivo de pontos, ok? Então nós vamos criar um arquivo shapefile e que nós vamos criar esses pontos e na tabela de atributos vamos inserir aqueles dados que estão aqui na tabela dados levantamento, ok? Então eu sei que eu vou ter que criar um arquivo shapefile com pelo menos essas três colunas. A coluna ID ela já vem automática para a gente preencher. E a gente vai adicionar esses três campos aqui: espécie, volume e DAP. Percebo que espécie, o tipo de dado que está na coluna espécie é do tipo texto, ok? Em volume eu tenho um número decimal e em DAP eu tenho um número inteiro. Então a gente vai ter que configurar os campos da tabela
para que eles possam receber esse mesmo tipo de dado na hora, para que na hora que a gente vai preencher não dê problema, certo? Então vamos criar o nosso arquivo Shapefile. A gente vem aqui nesse ícone, nova camada Shapefile. Em nome do arquivo eu vou dar o caminho de saída, vou colocar aqui na pasta área 01. Ele vou chamar de árvores, porque esses dados são de árvores, a partir de um levantamento florístico. Então, vou chamar de árvores 01, vou clicar em salvar. Codificação UTF-8, tipo de geometria nesse caso é ponto mesmo. E aqui eu tenho o SRC da camada, ok? Então, nós vamos mudar de WGS74, vamos utilizar o Geográfica Sirga 2000. Então, ele já está aqui disponível, porque eu já tenho usado ele. Mas caso não apareça a opção aqui para você, você vem aqui neste globo e aqui em filtro você digita Sirgas 2000. E aqui embaixo, nessa lista, você vai ver vários Sirgas. Você vai procurar aqui para cima o Sirgas, que é 4674, o EPSG, ok? Então você vai selecionar este aqui, vai clicar em OK, certo? E aqui nós vamos criar os campos da tabela de atributos. O primeiro campo, como a gente viu aqui, é o espécie, vai ser do tipo texto. Então vamos lá no QGIS, vou colocar o nome espécie, o tipo é dados de texto mesmo, e o comprimento é o limite do caractere, ou seja, quantos caracteres aquele campo vai poder receber. Vamos colocar 15 aqui nesse caso, e clicar em adicionar campos à lista. Então veja que já foi adicionado aqui na lista de campos o campo que nós criamos, espécie do tipo string, que é texto, e comprimento 15. Agora nós vamos criar os próximos campos. O próximo é volume. E volume é decimal, certo? E eu percebo que existe um certo padrão aqui, com 4 dígitos, sendo 3 decimais, ok? Então vamos lá no QGIS, eu vou criar agora o campo volume. Do tipo agora vai ser número decimal. O comprimento vai ser 4, que é o número máximo de caracteres, sendo 3 decimais, ok? Então o comprimento total é 4 e a precisão indica o número de casas após a vírgula, número máximo, certo? Clique em adicionar campos à lista, ele adicionou aqui o campo volume, tipo real, comprimento 4, compressão 3. E agora vamos criar o último, que é o DAP. A gente vai botar só DAP, não precisa botar 2. Vamos colocar o DAP, número inteiro, e percebo que em algumas casas eu tenho 3 dígitos. Então, eu vou dizer que vai ser um número inteiro com a precisão, com o comprimento de 3. Então, venho aqui, digito DAP, o tipo vai ser agora número inteiro. Veja como o número inteiro não é decimal, a precisão não está disponível para a gente inserir, fica só o comprimento. E o comprimento vai ser 3. Vou adicionar campos à lista. Feito isso, já configurei todo o meu arquivo Shapefile, já inseri os campos, clique OK. E ele já veio adicionado aqui na camada. Se a gente abrir a tabela de atributos, está aqui os campos criados, espécie, volume, DAP, como eu falei, o ID é automático, mas não tem nenhuma linha porque não tem nenhuma geometria. Então nós vamos adicionar as geometrias de correspondente a cada ponto, cada árvore que está indicada aqui nessa imagem, e vamos preencher as informações delas de acordo com os dados da planilha. Para poder fazer a edição dos arquivos Shapefile, nós selecionamos o arquivo na lista de camadas, clicamos nesse ícone que é um lápis, que na verdade é alternar edição. Ele ativa algumas ferramentas para nós. Nesse caso aqui, como é uma geometria de pontos, ele vai disponibilizar esse ícone que é o adicionar ponto. Então, eu vou clicar aqui nesse ícone, adicionar ponto, e vou começar a criar os pontos para que eu possa criar as geometrias desse arquivo Shapefile. Vou começar pelo ponto 1,
Vou aproximar aqui mais ou menos do centro dele. Vou clicar uma vez só, como é um shapefile de ponta, basta clicar uma vez. Então eu vou preencher o ID sendo 1 e eu venho aqui na tabela, vou organizar ela aqui para a gente visualizar melhor. Um momentinho só. Diminuir aqui. E aqui eu tenho a espécie matar, né? Vamos aqui dar o ID1, é matar. O volume é 4,067 e o DAP 83. Ok. Agora eu vou clicar para criar o ponto correspondente à árvore 2. Toda vez que a gente cria a geometria, vai abrir a janela para a gente preencher os atributos de feição. Você pode deixar tudo em branco e preencher depois, ou você vai fazendo esse processo conforme vai se adicionando os pontos das geometrias. Então, ID2, vou olhar aqui na tabela, o 2 também é matar, a espécie. E é importante também você seguir um padrão aqui na descrição. Por exemplo, se você vai começar com letra maiúscula, todos começam com letra maiúscula, que algumas situações pode ser case sensitive, diferenciar maiúsculas de minúsculas, e aí você vai ter valores diversos, ok? 1,717 é o volume e 53 é o DAP. Ok. Agora eu vou procurar o número 3, que também é aqui. Vou clicar aqui, ID3. Vou verificar na tabela. ID3 é Timborana. O volume é 1,62 e o DAP é 51. Okay. E assim a gente vai fazendo para todos os pontos, ok? Então a gente vai preencher aqui os demais pontos e a gente vai depois continuar a atividade da aula de hoje. Então, ao finalizar a edição dos pontos do arquivo Shapefile e também a população da tabela de atributos, para parar a edição, nós clicamos novamente no ícone alternar edição. Ele vai perguntar se nós queremos salvar as mudanças. Nós vamos clicar em Save ou Sim e pronto. Nosso arquivo Shapefile está editado. Vou apagar aqui a imagem 01 para ficar somente os pontos. E agora eu tenho os pontos referentes a essas árvores com as devidas informações aqui na tabela de atributos. Ok? E agora a gente vai adicionar os pontos, os pontos de coordenadas da área envolvente de onde foi feito esse levantamento. Essas coordenadas, elas estão aqui na pasta área 01, no arquivo chamado coordenadas área 01. Ok? Então perceba que eu tenho aqui o ponto, seria o vértice, latitude e a longitude de cada ponto. Ok? Eles estão no formato décimo de grau, que é o formato que é usado pelo software QGIS para poder indicar a posição, as coordenadas de um determinado ponto, ok? Só que para a gente poder conseguir importar esses arquivos, essas coordenadas, lá dentro do QGIS, assim como eles estão numa planilha de texto, numa planilha de Excel, a gente tem que converter para um formato de texto, que pode ser o .csv, que é um formato de arquivo bem utilizável em vários programas, ok? Então você abre a sua planilha, a gente vai, no caso aqui eu estou usando o LibreOffice Calc. Eu vou mostrar o procedimento, no Excel é similar, ok? Então eu venho aqui, LibreOffice Calc, eu vou clicar em arquivo, salvar como. Na janela que me indica o local para salvar, eu vou aqui em tipo
eu vou escolher o tipo texto CSV. No Excel tem o tipo CSV separado por vírgulas, você vai utilizar esse aqui, ok? Então, eu seleciono aqui, o nome posso deixar o mesmo, coordenadas área 01.csv, vou clicar em salvar. Nesse caso aqui, ele me pergunta se eu quero utilizar mesmo o formato CSV, mas isso aqui é do LibreOffice, no Excel não aparece essa mensagem. E aqui você vai ter algum campo parecido no Excel para codificar o delimitador de campo. O conjunto de caracteres, a gente deixa o TF8, delimitador de campo, se deve aparecer vírgula para você. Mas como nesse caso aqui a gente está utilizando a vírgula como separador decimal, a gente vai indicar aqui o delimitador de campo é ponto e vírgula, certo? Assim também como você pode utilizar tabulação, não tem problema, ok? Então você escolhe ponto e vírgula ou tabulação, clique em OK, certo? E aí se a gente olhar aqui na pasta, criou o arquivo coordenadasarea.csv, ok? Então vou fechar aqui a planilha de coordenadas. E os arquivos CSV eles podem ser abertos com um bloco de notas, porque são arquivos de texto. Então perceba que aqui nessa estrutura você tem os pontos e vírgulas que vão indicar justamente separadores de campo. Então quando a gente importa um arquivo desse para um Excel ou para um LibreOffice Calc, ele vai perguntar qual é o delimitador de campo. E nesse caso ele vai indicar que é o ponto e vírgula e ele já vai organizar os dados de acordo com esse delimitador, ok? Então aqui no QGIS, para a gente adicionar esses vértices, a gente vai utilizar esse ícone aqui. Já apareceu o nome aqui. Adicionar uma camada de texto delimitado, ok? Você clica aqui, ele vem aqui para essa janela. O nome do arquivo eu vou aqui em buscar, justamente para puxar o arquivo CSV, tá? Ele já delimita aqui que tem que ser tipo texto e aqui eu vou selecionar CSV. Vou clicar em abrir, ok? O nome da camada aparece de acordo com o nome do arquivo, eu posso mudar aqui para vértices, por exemplo. Codificação, o TF8, mas no caso pessoal que usa Excel, pode botar também System, tá? System que aí não dá nenhum problema de incompatibilidade, ok? O meu eu vou deixar o TF8, quem usou Excel pode mudar para System, ok? O formato do arquivo pode estar marcado aqui, texto separado por delimitador. A gente vai marcar aqui delimitadores personalizados. E aí, se você escolher ponto e vírgula, você deixa marcado ponto e vírgula. Se você escolher tabulação, você deixa marcado tabulação, ok? Como eu usei ponto e vírgula, vou deixar marcado ponto e vírgula. Aqui nessa janela, nessa parte aqui, eu vou olhar aqui, o separador decimal é a vírgula, no meu caso sim, então eu vou deixar marcado para indicar que a vírgula é o separador decimal. E aqui em definição de geometria, vai ser coordenadas de ponto, e vou indicar aqui em x e y qual campo tem os valores correspondentes no caso do campo x, a longitude, e o campo y, a latitude. Então no campo x eu vou abrir aqui a janela e vou indicar o campo long, que é o campo que contém os valores de longitude. E no campo y eu vou clicar aqui e vou indicar o campo lat, que é o campo que contém os valores de latitude. Então perceba que aqui embaixo já aparece organizado, né, separados por campos. E aqui a geometria SRC, a gente vai dizer aqui o sistema de referência de coordenadas, essas coordenadas estão referenciadas. No nosso caso vai ser SIRGAS 2000. Como a gente já utilizou o SIRGAS 2000 anteriormente, ele já deve aparecer aqui para você disponível. Se não, você faz aquele mesmo procedimento. Clica nesse globozinho, você filtra aqui por SIRGAS 2000 e escolhe aqui no caso aqui o EPSG 4674, ok? Então SIRGAS 2000, eu vou clicar em adicionar
Aparece aqui na lista de camadas, ó, vértices, né? Vou clicar em Close. Aqui está meio misturado com os pontos das árvores. Eu vou desligar aqui a árvore 01 para que a gente possa ver somente os pontos em relação dos vértices, ok? Então eu tenho esses 4 pontos que indicam os vértices dessa área. E agora nós vamos criar um novo polígono. Nós vamos criar um arquivo shape de polígonos e vamos criar um polígono para representar esses limites aqui, ok? Então, para criar um arquivo shapefile, a gente já sabe aqui, nova camada shapefile. O nome do arquivo eu vou chamar agora de área 01. Clicar em salvar. Codificação eu vou deixar o TF8 e tipo de geometria eu vou modificar para agora tipo polígono. Ok? Aqui no SRC a gente vai mudar também para siglas 2000, ou EPSG 4674. E no campo eu vou colocar somente um campo chamado nome. Vou colocar um comprimento de 10, que a gente só vai colocar, no caso, no campo área 01. Clicar em adicionar campos à lista, ok? Ele já veio para cá. Vou clicar em OK. Então criou aqui o shape área 01, ele já está selecionado. Vou clicar em alternar edição para criar o polígono. Quando eu crio agora no tipo polígono, ele me dá essa opção, adicionar polígono. Eu clico aqui e vou clicar em cada um dos vértices numa sequência horária ou anti-horária para que eu possa criar este polígono, ok? Então vou clicar primeiro nesse aqui, mais próximo que eu conseguir. Cliquei, estiquei até esse aqui, clicar de novo. Vou clicar no terceiro ponto e vou clicar no quarto ponto, fechando assim o polígono, tá? Criei, ele fica aberto ainda para eu continuar a edição caso fosse necessário, certo? Para finalizar essa edição, eu clico com o botão direito e aí aparece a janela para preencher. Eu vou dizer que a ID é 1 e o nome é área underline 01. Ok? Feito isso, criei o polígono. Vou clicar de novo em alternar edição e vou pedir para salvar as mudanças. Certo? Aqui eu vou clicar, segurar e arrastar, jogar o polígono aqui para baixo, para que eu possa ver aqui as árvores, né, dentro da área do polígono. Ok? Então, é assim que a gente cria um arquivo shapefile do zero. A gente faz a inserção dos dados na tabela de atributos e também adiciona pontos de coordenada de uma tabela aqui dentro do QGIS a partir de uma planilha Excel, ok? Dando prosseguimento à nossa aula, nós vamos agora trabalhar com os arquivos que estão na pasta área 02. Então vou abrir aqui a área 02, nós temos aqui 3 arquivos, todos são planilhas do Excel. Vou abrir aqui o árvore 02. Esse arquivo árvore 02, ele tem 3 campos. Nave, que é o número da árvore, leste, que é a coordenada este no sistema UTM, que corresponde às longitudes, e norte, que é a coordenada norte, que corresponde às latitudes. Então, o que eu tenho aqui basicamente a identificação de uma árvore, das árvores, de um levantamento florístico, e as coordenadas em UTM, ok? Numa outra planilha chamada dado arv02, eu vou ter diversas informações. Uma delas é o campo NARV, que é justamente o número da árvore. E as outras informações, como espécie, circunferência, utilidade, DAP, volume, etc. Ok? E também tenho o arquivo com as coordenadas da área 02. E agora, este arquivo aqui,
ele tem as coordenadas lat e long expressas em graus, minutos e segundos. Ok? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar o polígono da nossa área 02 a partir dessas coordenadas aqui que estão expressas em grau, minuto e segundo. Ok? Então a gente já sabe que para a gente inserir pontos de coordenadas a partir de uma tabela, a gente precisa converter ela para um arquivo de texto. Então vamos fazer aquele mesmo procedimento em arquivo, salvar como, tipo CSV, quem usa Excel CSV separado por vírgula. Eu vou salvar aqui dentro da área 02 e vou dizer aqui coordenadas área 02. Clicar em salvar e vou utilizar como delimitador de campo o mesmo ponto e vírgula. Ok. Feito isso, a gente vai precisar também converter o arquivo árvore 02, porque a gente depois vai adicionar essas árvores aqui, tá? Mas a gente vai fazer depois, tá? Então vamos lá no QGIS. A gente ainda está aqui com os dados da área 01. Eu vou abrir um novo projeto, clicar aqui na folha em branco. Não vou salvar esse projeto, mas você pode salvar. Se você quiser salvar, clique em Save. E aí indica o caminho de saída. Tá? Vou salvar aqui como área 01. Salvou o projeto e abriu um novo, ok? Então a primeira coisa que a gente vai adicionar é justamente as coordenadas dos vértices da área, ok? Então, para adicionar uma camada de texto delimitado, eu venho aqui nessa vírgulazinha, nesse ícone, clico aqui, o nome do arquivo, eu vou buscar o arquivo, ele está agora na pasta área 02 e aparece aqui coordenadas área 02.csv. Vou clicar em abrir, ok? O nome da camada eu vou colocar vértices 02, eu já sei que é área 02. Codificação TF8, lembrando que aqueles que usam Excel usem a codificação System, tá aqui, System, ok? Delimitador personalizado ainda é o ponto e vírgula. Nesse caso aqui, ó, se eu olhar aqui embaixo que já me aparece uma certa organização, o separador decimal aqui no caso dos segundos não é a vírgula, é o ponto. Então eu vou desmarcar aqui nesse campo, o separador decimal é a vírgula, eu vou desmarcar, porque o separador decimal nesse caso é o ponto. Aqui em coordenadas de ponto eu vou indicar qual é o campo X, que nesse caso é o long, e o campo Y, que nesse caso é o lat. Ok? A geometria SRC a gente vai utilizar a Sirgas 2000 mesmo, só que agora a gente tem que marcar esta caixinha aqui, coordenadas GMS, porque as coordenadas X e Y são expressas em graus, minutos e segundos. Ok? Então eu vou marcar esta caixinha e agora é só clicar em adicionar. Então já vejo aqui nas camadas que carregou o vértice 02, vou fechar e eu consigo visualizar aqui os 4 pontos da minha área, ok? E agora nós vamos criar um polígono, um arquivo de polígono, vamos criar o polígono justamente como a gente fez igual da área 01, ok? Então vou criar um novo shapefile, nome do arquivo, eu vou agora estou na pasta área 01, vou salvar lá na pasta área 02, vou dar o nome de área 02, em salvar. O tipo de geometria é polígono. O SRC agora é o Sirgas 2000, é PSG 4674. O novo campo eu vou continuar dando só o nome, dados de texto, comprimento 10. Adicionar campos à lista. Vou clicar em OK. Então ele criou aqui o shape de polígono área 02. Venho aqui em alternar edição, clicar em adicionar polígono e vou criar o polígono igual eu criei no 01. Okay? Vou fazer o sentido inverso agora, no sentido anti-horário. Vou clicar aqui nesse vértice, aí eu venho para este aqui, venho para este outro e o último nesse aqui.
Então, eu já cliquei nos 4 pontos, ele continua aberto para edição, mas eu vou finalizar com o contrabotão. E aí eu vou dar o ID 1, chamar de área 02 aqui no campo nome. Ok? Criou o polígono, eu clico novamente em alternar edição e peço para salvar. Ok, então já salvei o polígono. Essa camada vértice 02 eu posso remover. Seleciono ela, botão direito, remover camada. Da mesma forma, você pode selecionar ela e clicar nesse ícone aqui, remover camada, e pede para remover. Ok? Agora nós vamos adicionar aquela tabela que tem as coordenadas das árvores, que nesse caso estão em UTM, ok? Então vamos voltar lá, a pasta área 02, são as árvores 02XLS, X. Então esse arquivo aqui, ele tem o número da árvore, as coordenadas em UTM. Então a gente vai ter que adicionar esses pontos também lá no QGIS. Então, o mesmo procedimento, converter para CSV, né? Arquivo salvar como. Vou salvar na pasta área 02, o tipo vai ser texto CSV. Ok? Clicar em salvar. E eu vou manter o TF8, delimitador de campo, ponto e vírgula. Vocês já estão craques nisso. Salvei, posso fechar. Volto lá para o QGIS. Venho aqui em adicionar campo de uma camada de texto delimitado. Venho aqui no nome do arquivo buscar. E aqui aparece a árvore 02.csv. Seleciono, clico em abrir. O nome da camada árvore 02, posso deixar árvore 02. Tá? A mesma coisa da codificação, o TF8, quem utiliza o Excel, selecione o System. Okay? Formato do arquivo, delimitadores personalizados é o ponto e vírgula. Nesse caso aqui, a coordenada tem como separador decimal a vírgula, então eu vou marcar novamente para indicar que o separador decimal é a vírgula. Okay? Em coordenada de pontos, campo X vai ser o campo... só um momentinho aqui. Aqui eu alterei aqui sem querer, aqui é 0, tá? Então, campo X é o leste e o campo Y é o norte, certo? Eu vou desmarcar a coordenada GMS, porque elas não estão em graus minutos segundo, vou desmarcar. E geometria SRC, eu vou ter que escolher um novo sistema, que a gente vai explicar detalhadamente no outro momento. Mas agora a gente vai trabalhar com SIGAS 2000, só que UTM. Então, eu vou clicar aqui no globozinho para selecionar o SRC. Eu vou filtrar aqui em SIGAS 2000 barra UTM. Então, tem que dar um espaço entre o 2000 e o barra. UTM Zone 22S. Porque nesse caso, as coordenadas do TM, elas trabalham com fusos. Então, fusos são divisões que tem em todo o globo terrestre a cada 6 graus de longitude. Então, para trabalhar com o TM, a gente precisa saber o fuso que essas coordenadas estão referenciadas. Nesse caso, dessa atividade, é o fuso 22S. Então, é SIGAS, o 2000, o TM, zona 22S, que é esse aqui embaixo. O EPSG é o 31982. Então ele mostra aqui no mapinha a faixa, o fuso, o TM, de onde que abarca esse sistema de referência. Okay? Então é SIGAS 2000 UTM Zone 22S. Você pode digitar aqui, filtrar SIGAS 2000, dar um espaço, barra, espaço, UTM Zone 22 e vai aparecer aqui embaixo 22N, 22S e você escolhe o 22S. Clique em OK. Então, já está tudo configurado, vou clicar em adicionar. Então, ele carregou aqui, ó, árvore 02. Clicar em close. Então, veja que a gente tem agora uma quantidade de árvores aqui, que são justamente os pontos daquela planilha com coordenadas.
ok? Então, a gente vai trabalhar somente com as árvores que estão dentro dessa nossa área, ok? Então, a gente vai ter que selecionar somente as árvores. Na verdade, a gente vai ter que criar um novo arquivo a partir das árvores que estão inseridas nessa área, no caso, que é a área 02, ok? Então, para fazer isso, a gente faz uma seleção por localização, que ele vai selecionar nesse arquivo shapefile de árvores, a árvore 02, somente as árvores que estão dentro dessa área, que é a área 02. Então, para isso, a gente vem em vetor, investigar, selecionar por localização. Então, eu quero selecionar feições da camada árvore 02 que interseccionam, certo? Ao comparar com as feições da área 02. E aí eu vou clicar em executar. Eu estou aqui criando uma nova seleção, vou clicar em executar. Já fez a seleção, clicar em close. Veja que fica destacado somente as árvores que estão interseccionando justamente a área 02, certo? Então a gente vai criar um novo arquivo a partir dessa seleção que foi feita. Então, com as árvores aqui selecionadas, eu seleciono aqui na lista de camadas a árvore 02, clico com o botão direito, exportar, salvar feições selecionadas como. Nessa janela de salvar camada vetorial como, em formato eu vou escolher, pode estar aparecendo GeoPackage para você, mas você escolhe o formato Shapefile. O nome do arquivo, eu vou dar o caminho de saída e o nome, vou clicar aqui em buscar, vou indicar na área 2, vou chamar de árvores select, que são seleção 02. Clique em salvar. O SRC da camada posso deixar siglas 2000 temas 2S e o resto eu deixo tudo como está. Tá? Importante verificar se está marcado aqui, salvar somente feições selecionadas. E quando eu clicar em OK, como está marcado aqui, adicionar arquivo salvo ao mapa, ele vai adicionar. Então deixo aqui, clico OK. Então ele adicionou aqui. Eu posso só desligar aqui as árvores 02. Eu tenho aqui o polígono da área 02 e as árvores que estão dentro dessa área. Ok? E aí você vê que como a gente tem um arquivo com muitas geometrias que nesse caso a gente não vai precisar trabalhar com essas que estão fora, somente com as que estão dentro, a gente pode fazer esse procedimento para a gente trabalhar somente com as que estão aqui dentro, ok? Então vou abrir aqui a tabela de atributos desse arquivo e eu tenho os campos NARV, que é o número da árvore, e as coordenadas, ok? Então agora eu quero fazer a junção dos dados que estão aqui nesse arquivo, dado árvore 02, quero fazer a junção dessas outras informações no arquivo Shapefile dessas árvores que estão aqui dentro dessa área. Então, para isso, a gente vai utilizar um recurso chamado Join, ou união, que ele vai buscar entre duas tabelas um campo em comum que tenha os valores em comum e buscar todos os demais atributos dessa planilha externa para inserir nessa tabela de atributos do arquivo Shapefile que eu quero fazer essa adição. Então a gente vai juntar essa tabela aqui que tem os dados das árvores e ele vai inserir esses dados de acordo com o campo NARV. Então, onde ele identificar na tabela de atributos desse arquivo Shapefile, cujo o valor no campo NARV for igual ao valor no campo NARV aqui nessa planilha, ele vai fazer a adição de todas as outras informações desse ponto lá na tabela de atributos, ok? Então, para fazer isso, a gente tem que fazer a inserção dessa planilha aqui, dado árvore 02, dentro do QGIS. Vou fechar ela aqui
E aí, para fazer isso, eu venho aqui, ó, nesse ícone gerenciador de fontes de dados livres. Clico aqui e vou clicar aqui em navegador. Em navegador eu vou buscar onde está a minha tabela Excel. No meu caso está aqui em C, Users, Adson, Desktop, curso QGIS, material 02, área 02. Vai aparecer aqui os arquivos, eu tenho dentre eles o dado arv02.xlsx. Nesse caso aqui, a gente não precisa converter para CSV, a gente vai utilizar a tabela no formato dela mesmo. Tá? Clicar duas vezes em cima dela, ela carrega aqui na lista de camadas. Tá? Posso fechar. E agora eu venho aqui no arquivo Shapefy, que vai receber as informações dessa planilha. Tá? Seleciono aqui árvore select 02. Se você quiser, pode até remover esse árvore 02, que é o maior, para não se confundir. Ok? Fica somente os pontos das árvores dentro da área 02. Então, eu vou abrir as propriedades, botão direito, propriedades. Venho em uniões, tá? Não tem nada configurado ainda, a gente vai configurar. Vamos criar uma união, vou adicionar uma nova união. Eu vou unir com a camada dado arv02 pelo campo que tem que ser o mesmo campo nas duas colunas. O campo não precisa ter o mesmo nome, mas precisa ter os mesmos valores, porque só vai fazer a associação onde os valores indicados no campo da tabela Excel forem iguais aos valores do campo na tabela de atributos do arquivo Shapefy. Tá? Então, o nome do campo não precisa ser o mesmo, mas os valores do campo precisam. Então, unir campo narv e o campo al vai ser também, no caso aqui são os campos do arquivo Shapefy, que a gente vai utilizar aqui, no caso é o narv também. Okay? No mais, é só isso. Clique em OK. E OK. Tá? Então, se eu abrir a tabela agora do Arv Select 02, você vai ver que ele trouxe todas as informações que estavam lá na planilha dados Arv02, de acordo com o campo NARV que também existe aqui. Okay? Então, ele fez uma adição daquelas informações de lá, trouxe para cá, e onde houve a correspondência do valor indicado no campo NARV, ele copiou os demais atributos para essa geometria. Ok? Então, assim é que a gente faz o procedimento de join, certo? E para finalizar a aula de hoje, a gente vai fazer o processo de seleção, como fazer seleções dentro de um arquivo Shapefy. Nós já vimos como a gente faz a seleção por localização, usando a posição espacial de duas geometrias ou mais, dois arquivos Shapefy, certo? E agora a gente vai utilizar outros métodos de seleção. O primeiro que a gente vai ver são as seleções por geometria. E as ferramentas de seleções são essas três aqui, certo? Essa que está com o sinalzinho de proibido, ela é para a gente limpar a seleção, certo? Toda vez que você quiser limpar a seleção, você clica aqui. Essas duas aqui é por geometria e aqui por expressões ou valores, ok? Vamos ver primeiro a de geometria. Clicando nessa setinha ao lado, você tem várias opções: feições, polígono, traço livre e raio. Vamos ver a primeira, feição. A feição é quando você quer selecionar individualmente as geometrias, tá? Então a gente seleciona aqui na lista de camadas qual o shapefile que eu quero fazer a seleção e vou clicar. Tá? E onde eu clicar e tiver uma geometria, ele vai fazer a seleção, ok? Então, no caso, a gente faz uma seleção individual. Se eu quiser selecionar mais de um, eu seguro o Ctrl também, ou Shift nesse caso. Tá? Ainda dessa forma, eu posso criar um polígono. Eu clico em qualquer área do mapa, clico, seguro e arrasto, abrindo um polígono ou um quadrado. E onde tocar, em quais geometrias tocar, ele vai fazer essa seleção. Ok? Vou limpar a seleção.
Agora eu vou escolher feições através de polígono. Nesse caso são polígonos irregulares, né? Então eu vou, clico uma vez, clico duas vezes e vou criando um polígono aqui. Para finalizar com o botão direito, e onde ele tocar também vai haver a seleção. Okay? Limpar. A outra é traço livre. Eu clico uma vez e arrasto o mouse para criar como se fosse uma forma geométrica aleatória. Quando eu clico de novo, ele para, e onde tocar também ele vai fazer a seleção. Okay? Por último, feições através de raio. Eu clico em uma área do mapa e abro um círculo com um raio, né? E onde esse círculo tocar, ele também vai fazer a seleção. Ok? Bem simples. Vou limpar a seleção. E as outras ferramentas são selecionar feições por valor e por expressão. E aqui, quando eu quero selecionar todas as feições, certo? E quando eu quero inverter a seleção da feição. Vou fazer uma seleção aqui rápido. Por exemplo, selecionei essas aqui. E aí quero inverter a seleção da feição. Então ele vai selecionar as que não estavam selecionadas e desselecionar as que estavam selecionadas, ok? Faz uma inversão da seleção. Então vamos voltar aqui, selecionar feições por valor. A gente vai ainda trabalhar nesse arquivo árvores select 02. E aqui eu vou poder utilizar os valores que estão dentro dos campos que estão na tabela de atributos. Então veja que quando a gente fez o join, os dados que estavam na tabela dado árvore 02 vieram para cá. E nós temos agora o campo espécie, o DAP, etc. Certo? Então vamos supor que eu queira, dentro desse universo de árvores, selecionar todas as árvores, visualizar onde estão todas as árvores que são da espécie acapu. Então, eu sei que o valor acapu, que é o nome da espécie, está dentro desse campo espécie. Então, eu vou utilizar esse campo aqui para poder fazer a seleção. Então, eu venho aqui onde está a espécie, aqui no final, excluir campo, eu clico e escolho igual a. E aqui na caixinha eu vou digitar acapu. Então, veja que ele já vai trazer, de acordo com como eu vou digitando, a sugestão de acordo com os valores que existem dentro do campo espécie. Então, vou clicar em acapu, ok? E vou clicar em selecionar feições. Já? Vou fechar aqui e vejo que ele selecionou todas as árvores que são da espécie acapu, certo? Vou limpar a seleção. Vamos fazer para outra aqui, no caso agora Timborana. E vou fazer seleção feições, ele vai selecionar todas que são da espécie Timborana. Ok? Limpar feições. E nós também podemos combinar condições em diversos campos. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero fazer a seleção de todas as árvores que são da espécie acapu, mas que tem DAP acima de 60. Então, eu vou aqui em espécie, igual a acapu, e eu quero que também tenha o DAP maior que 60. Então, eu venho aqui no campo DAP, vou clicar em excluir campo, vou escolher a condição maior que, e vou digitar aqui na caixa 60. Então, estou pedindo para ele selecionar as aves cuja espécie é acapu e cujo DAP é maior que 60. Clicar em selecionar feições e ele já me retornou. Percebo que agora são menos árvores por conta da condição que foi imposta, certo? Então, dessa forma, a gente pode combinar condições para fazer essa seleção, certo? Vou limpar a seleção aqui. E agora vamos ver a selecionar feições pela expressão, que é bem similar a por valor, okay? Só que agora a gente vai escrever a expressão. Clico aqui, eu vou montar uma expressão aqui, nessa caixinha. Vamos fazer primeiro, parecido como a gente fez no selecionar feições. Vamos selecionar todas
os pontos que correspondem a árvores que são da espécie Acapu. Então, eu tenho aqui nesse meio um conjunto de menus, de itens. Um deles é campo e valores, que possui justamente os campos que estão na tabela de atributos. Então, eu quero selecionar desse arquivo Shapefile, onde no campo espécie for igual a Acapu. Então, eu vou clicar 2 vezes aqui no campo espécie. Veja que ele foi carregado para cá. Então, eu estou dizendo, me selecione todas as geometrias, todos os pontos que tem o campo espécie igual valor Acapu. Então, o campo espécie igual. E agora eu venho aqui do outro lado, clico em único, que ele vai me retornar todos os valores que estão lá nesse campo espécie. Então, tem aqui Acapu, vou clicar 2 vezes e aqui está montada a expressão campo espécie igual a Acapu. Veja que a prévia de saída é 0, então isso já indica que a expressão foi montada corretamente. Clico em selecionar feições, vou fechar e eu vou visualizar novamente todas as árvores que são de Acapu. Okay? Vou limpar aqui a seleção e vamos retornar para selecionar feições por expressão e vamos novamente selecionar todas que são do tipo Acapu e que tem DAP maior que 60. Então, eu vou aqui em campos e valores. Vou clicar em espécie, igual. Vou clicar em único para me retornar, para visualizar Acapu. Então, já montei que no campo espécie tem que ser igual a Acapu. E eu também tenho que, além de ser Acapu, tem que ter DAP maior que 60. Então, eu vou buscar aqui nessa lista de comandos operadores e utilizar o operador AND, que é o E. AND, vou retornar aqui em campos e valores, utilizar agora o DAP. E agora eu posso voltar aqui em operadores também, se eu quiser, para utilizar o maior. E aí eu digito no teclado maior que 60. Tá? Então veja que a prévia de saída ficou 0, então porque retornou a expressão corretamente. Então aqui é espécie igual a Acapu e DAP maior que 60. São as duas condições que ele vai me retornar somente as árvores, são os pontos, que atendem essa condição. Clicar em selecionar feições, vou clicar em fechar e agora também visualizo somente as árvores que são de Acapu e que tem mais de 60 de DAP, ok? Então, é isso. Muito obrigado e até mais.